Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez. Opa. A gente já viu esse tipo de questão e sabe que isso daqui é importante. Eu sei que quando a gente está pensando em uma única partida, a gente já viu, isso aqui é um problema de combinação. Porque não importa qual seja a ordem que você veja a partida, que é uma partida única. Vasco e Flamengo é a mesma coisa que Flamengo e Vasco. Show? O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos, show de bola. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, então eles estão avaliando aqui um padrão. Se eu avaliar esse padrão, obviamente eu consigo responder a questão só avaliando o padrão, pensando aqui como se fosse uma questão de sequência. Se a partida de jogadores, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Se você quiser ver por esse padrão, cara, você consegue também. A gente vai tentar resolver aqui pelo padrão também. Mas, se você conhece a matéria, o que eu sei? Se eu tenho 8 jogadores, eu vou entender que eu quero encontrar, na verdade, quantas duplas eu consigo formar com esses 8 jogadores. Cada dupla vai dar um jogo. Todas as duplas possíveis, todos os jogos possíveis. Seria, então, 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes a diferença entre eles em fatorial. Eu vou conseguir cancelar o 6 fatorial, coisa linda. E aqui a gente vai ter o 2 fatorial é 2 vezes 1. Corta. Dá para simplificar aqui também. 4 vezes 7 vai dar pra gente 28. Bruno, e como é que a gente resolveria essa questão pensando em padrão? Pensando em padrão, acho que essa questão fica até mais fácil. Seria o seguinte, você vai observar que daqui para cá você está aumentando 2, daqui para cá você aumenta 3, daqui para cá você aumenta 4, daqui para cá você aumenta 5, aumenta 6, daqui para cá tu vai aumentar quanto? 7, pô. Deixa de ser bobo, ó. 28, alternativa letra E. Também dá para fazer desse jeito, beleza? Tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Quem é essa questão? Às vezes pensa o seguinte, caraca, se não podem ser 2 canhotos, eu falei canhotos, esquerdos. Canhotos, né? Esse é o certo. Se não pode ser 2 canhotos, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar destro com destro, mas também pode ser destro com canhoto. Ah, Bruno, eu vou fazer isso e vou responder o problema. Isso aqui nem são muitos casos, você concorda comigo? São só 2 casinhos? Cara, você pode até fazer isso. Mas faz isso e tenta achar as alternativas aqui. Se você fizer isso, você não vai achar direto uma alternativa. Então você vai ter que fazer a conta de cada uma das alternativas e vai ver aquela que bate com o seu resultado. O próprio Enem está te induzindo a pensar na estratégia que eu estou te ensinando. E a estratégia é a seguinte. Eu vou contar aqui, ó, todas as duplas possíveis que eu posso formar. Bruno, mas dessas duplas, você vai acabar contando aquelas que o problema não quer, que são os 2 canhotos. Concordo contigo. Por isso que depois que eu contar todas as duplas, eu vou retirar o caso em que eu tenho 2 canhotos. Então a estratégia é essa. Toda vez que tem uma situação que eu não quero que aconteça, eu vou contar tudo, sem nenhuma restrição. E de tudo, eu vou retirar aquilo que não pode acontecer na questão. Nesse caso, eu não posso ter 2 canhotos. Então eu retiro. Por quê? Quando eu faço essa conta, o que sobra, necessariamente, são duplas que está sem aquilo que o problema não quer que aconteça. Então só ficou aquilo que o problema quer. E é muito simples, porque independente da situação que eu tenho que abrir em 300 casos, quando eu faço isso, eu sempre vou pegar o total menos um único caso. E o total é muito simples. Por quê? Tenho 10 tenistas e eu quero formar o quê? Duplas. Nessa situação, você assistiu minha aula. Isso daqui é arranjo ou combinação. A ordem vai importar? A primeira coisa que você tem que se perguntar. Eu estou formando uma dupla de exibição. Eles vão jogar tênis. Você ser o primeiro ou o segundo a ser escolhido vai fazer diferença? Não, não faz diferença. Eu estou formando uma dupla, né? Que é um grupo de 2 pessoas. E o não rima com combinação. Então, uma combinação de 10 possibilidades, eu estou escolhendo 2. Menos. E agora a gente vai tirar a situação de escolher 2 canhotos. Quantos são canhotos? 4. Toma cuidado aqui. Eu tenho que retirar a situação dessas 4 possibilidades, escolher 2 delas. Então, nesse caso, vai ficar combinação de 4, escolhe 2. Aplica a formulazinha, que é o total em fatorial sobre p fatorial vezes a diferença entre eles. 10 menos 2 vai dar 8. Menos o total em fatorial sobre o que eu estou escolhendo, vezes a diferença entre eles, que vai dar 2 fatorial. Alternativa para isso, letra A. Outra coisa que eu quero que você observe, vou rabiscar aqui em cima dessa questão mesmo, tá bom? Eu quero que você observe que sempre que você estiver diante de uma possibilidade grande,
tenho várias possibilidades ali para poder escolher, e dessa quantidade, dessa possibilidade, eu vou escolher só uma parte. Sempre que eu tiver numa situação como essa, a gente está diante de uma situação que pode ser arranjo, vou escrever aqui embaixo, ou pode ser combinação. Beleza, Bruno, então eu estou ali num colégio, sou professor, numa sala de aula tem 40 alunos e eu quero escolher 10 desses alunos para apresentar um trabalho. Essa situação é de arranjo ou combinação? Sim. Então, sempre que você tiver ali uma grande possibilidade, e dessas possibilidades eu só vou escolher uma parte, é uma situação que envolve arranjo ou combinação. Show? Agora, como é que a gente consegue diferenciar um problema de arranjo de um problema de combinação? A ordem importar ou não. Bruno, mas aí que pede. Eu nunca sei quando que a ordem importa ou não. Para essa situação, a maneira mais prática de você perceber se a ordem importa ou não, antes da gente ver os gatilhos que vão aparecer na questão, é você trabalhar com exemplos. Então eu vou te explicar com um exemplo simples e depois a gente vai tentar reaplicar isso nessa questão. Então imagina o seguinte, eu sou professor, tenho 40 alunos na sala e eu vou escolher 2 alunos. O primeiro aluno vai ser o presidente da sala e o segundo aluno vai ser o secretário da sala. Você concorda comigo que a primeira pessoa escolhida, ela tem um cargo diferente da segunda, então faz diferença você ser o primeiro ou ser o segundo a ser escolhido? Se faz diferença para essa nossa escolha, significa que para essa situação a ordem importa. Agora eu posso te mostrar uma outra situação, onde eu vou escolher 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão formar um grupo para apresentar um seminário sobre Pitágoras. Aqui nessa situação, faz diferença se você é o primeiro a ser escolhido ou se você é o segundo? Você concorda comigo que o importante ali são os elementos do grupo? Se você faz parte daquele grupo, não importa se você é o primeiro ou se você é o segundo? Então, para essa circunstância, a ordem não importa. Você tem que conseguir diferenciar isso nas questões. Bruno, como é que eu diferencio isso? A forma mais simples é você criar um mini exemplo, mas obviamente a gente pode pegar alguns gatilhos. Eu te apresento isso aqui. Show? Beleza. Mas agora eu quero que você saiba, quem que faz a ordem importar? É o arranjo ou é a combinação? Toda vez que você tiver essa dúvida, e essa dúvida vai bater, tá? Você vai se fazer uma pergunta. E a pergunta é essa, ó. A ordem importa? Toda vez que a resposta for sim, você não vai responder com sim, tá? Você vai responder com aham. Show? Então você vai falar assim, a ordem importa? Aham. Por que aham? Aham de arranjo. Então toda vez que a resposta for aham, é aham de arranjo. Então a ordem importa? Aham, arranjo. Então quem faz a ordem importar? O arranjo. E toda vez que a resposta for não, só tem uma possibilidade agora, né? Mas também não rima com combinação. Então aham de arranjo e não combinação. Tranquilo? Uma vez que você sabe disso, e esse macete é absurdamente simples, mas ele é absurdamente prático para você conseguir diferenciar na hora da questão, existem alguns gatilhos que eu consigo te apresentar. Esses gatilhos não aparecem em todas as questões, mas a gente consegue se nortear bem a partir deles, que é o seguinte: problemas que envolvem combinação são problemas onde a ordem não importa, então são problemas que vão trabalhar com grupos e comissões. Então, viu grupos, viu comissões na questão, a gente está trabalhando com problemas de combinação. Beleza? E problemas que envolvem arranjo, geralmente eles trabalham com a ideia de organização. Vamos ver se a gente consegue perceber essas diferenças nessa questão e na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses eu consigo criar um exemplo para perceber se a ordem vai importar ou não. Tranquilo? Então vamos que vamos. Primeira questão aqui, Ana, em 2015, a gente vai trabalhar com 2 questões para a gente ver se consegue perceber essa diferença. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então vamos só marcar aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disponíveis, e a minha família tem quantas pessoas? 7. Então já é um problema que eu tenho que observar, que vai ser ou de arranjo ou combinação. Tranquilo? Porque eu tenho 9 disponíveis e eu estou escolhendo parte desse total. Fechou? O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado de que maneira? Aí, ó, essa parte que eu não posso ler correndo. Essa parte que eu tenho que me atentar. O número de formas distintas de acontecer o quê? Da família se acomodar. Nessa situação, vamos ver se você consegue perceber comigo. A ordem vai importar ou não? Eu quero que a família se acomode. Eu quero que exista o quê? Uma organização. Eu quero saber o número de formas que eu consigo organizar a minha família. Ah, Bruno, mas aí é muito difícil de eu conseguir perceber essa diferença. Sim, essa questão ela é difícil. Beleza? Mas ainda assim, eu consigo tentar criar um exemplo para a gente ver se vai fazer diferença ou não. Quer ver? Imagina que é o seguinte, seu exemplo não precisa ser com as 7 pessoas. Pode ser só com 2 pessoas. Eu e você. Show? Nós fazemos parte da mesma família. Então vamos pensar no seguinte. Numa situação, eu sentei aqui
e você sentou aqui. Eu, então, estou na janela e você está entre duas pessoas. Faz diferença se eu trocar a gente de lugar? Faz, não faz? Porque na outra situação você vai estar na janela e eu vou estar no meio de outras duas pessoas. Ah, Bruno, mas aí eu tenho que pensar tudo isso para responder a questão? É o contexto da questão. É o contexto de organização. A gente está sentando em lugares. Se sentar em lugares diferentes gera uma configuração diferente, então sim, eu estou gerando uma organização, eu estou gerando uma situação onde, a ordem importa. Fechou? Então, nessa circunstância, família, sim, é um problema de arranjo. Tranquilo? Agora a gente só aplica a fórmula. Bruno, como é que é a fórmula de arranjo? Você não falou. Então fala agora. Fórmula de arranjo é essa daqui. N fatorial sobre N menos P fatorial. Bruno, quem é esse N? Quem é esse P? Calma, é muito tranquilo. N é um número total de possibilidades. E P, deixa eu terminar de escrever aqui, foi meio lentinho para escrever. E P é a parte que eu estou escolhendo, é a quantidade que eu estou escolhendo. Parte escolhida. Então, nessa situação, qual o total de possibilidade que eu tenho? Eu tenho 9 cadeiras. Então, o meu N vai ser 9. Então, 9. E eu estou escolhendo quantas? São 7 pessoas na minha família, eu quero escolher 7. Então, a minha resposta vai ser 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial, o que dá pra gente 9 fatorial sobre 2 fatorial. Alternativa, letra A. Beleza? Essa questão aqui. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser feitos de que forma? Cara, bem tranquilo, bem maneira essa questão. Uma questão que poderia ser até a nossa primeira, para a gente conseguir introduzir a matéria. Aqui, o que a gente vai pensar? Primeiro, a gente sorteou. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Não importa a ordem, você concorda comigo? Eu quero só compor o grupo A. A gente não está pensando aqui em posição, em colocação. Então, para essa situação, primeiro eu tenho que estar trabalhando aqui com uma combinação. Então, eu já risco a alternativa letra B, já risco a alternativa letra C e a letra E. E a segunda situação também é bem tranquilo da gente entender. Foram sorteados 2 times, sendo que o primeiro deles a ser sorteado, jogaria em seu próprio campo. Então, nesse contexto, faz diferença a ordem. Porque se você é o primeiro a ser sorteado, por exemplo, se o Vasco é o primeiro a ser sorteado, vai jogar em São Januário. Se o Botafogo é o primeiro a ser sorteado, vai jogar no estádio dele, Newton Santos. Então, o primeiro aqui vai fazer a total diferença. Então, a ordem, nesse caso, importa. De arranjo, lembra disso, lembra dessa bobeirinha. Bobeirinha é sempre bom. Então, a primeira situação é a combinação, a segunda é o arranjo, alternativa letra D, errado. Segue para a próxima. Aqui a gente já vai começar a trabalhar com algumas questões do Enem PPL, que elas também são interessantes para a gente entender o padrão e de vez em quando a gente tem uma adaptação dessas questões para o Enem, ou algo muito parecido. Um diretor esportivo organiza um campeonato no qual haverá disputa de times em turno e retorno. Turno e retorno familiar. Se é turno e retorno, a gente está trabalhando aqui com uma questão de arranjo. Ou, se você preferir, quando eu tenho X times, o total de jogos vai ser X vezes X menos 1. Porque a ordem, nesse caso, vai importar. É turno e retorno. Show? Isto é, cada time jogará 2 vezes com todos os outros, totalizando 380 partidas. Pô, então já ficou tranquilo. Eu já fiz a questão, ó. X vezes X menos 1 tem que dar 380. Eu só tenho que me adaptar às alternativas. Então, o que eu vou fazer? Distributiva. X vezes X ao quadrado. X vezes menos 1 menos X. 380. Alternativa, já olhei aqui, ó, letra B. Ah, Bruno, e as outras? Não, é letra B, pessoal. Achei letra B, letra B. Qualquer manipulação que eu faça não pode tirar nenhuma das outras alternativas. Tranquilo? Vamos para a próxima. É isso, finalzinho aqui a gente está amassando. Cara, só questão clássica nesse final, hein? Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos, tipo o Campeonato Brasileiro. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Então já sei, problema de arranjo. Isto é, aí vai explicar aqui pra gente. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates, o número de jogos em que houve ganhador é... Calma, não se assuste. Primeiro, vamos contar de forma simples quantos jogos a gente tem nesse campeonato. Já que são 2 turnos, eu vou fazer 20 vezes 19. Ou, para quem preferir, o que a gente está fazendo? Um arranjo de 20 escolhe 2. Tranquilo? Mesma situação de cima, só que aqui eu coloquei x vezes x menos 1, porque eu não tinha quantidade de times.
Quando eu faço essa conta, isso vai dar pra gente 380 jogos. Bruno, já sei quantos jogos tiveram empate, então subtrai. Quando eu faço essa subtração, vai sobrar aqui pra gente 254. Quase que eu falo besteira. Bruno, o que significa esses 254 jogos? Você concorda comigo? Que se você estiver vendo um jogo, só tem duas possibilidades. Ou tem empate, ou tem alguém ganhando. Ah, Bruno, e quando tiver alguém perdendo? Vai ser o mesmo jogo que tiver alguém ganhando. Beleza? Então a gente só tem essas duas possibilidades. Ou vai ter um empate, ou vai ter um vencedor. Se eu já tirei todos os empates, todos os jogos que sobraram, tem alguém que foi vencedor. Então, alternativa, letra C, de sucesso. Show? Vambora que eu tô no ritmo. Aí a gente já tem uma questãozinha, questãozinha clássica também. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5. E em cada um dos canteiros, nem vou ler o nome aqui das flores, tá? Todos com composições diferentes, serão utilizados somente 3. Então, das 5 eu vou escolher 3. Não importando como elas serão dispostas. Então, não importa a ordem. Ele já está falando para a gente com um problema de combinação. Então, das 5, eu vou escolher 3. 5 fatorial sobre 3 fatorial, vezes a diferença entre eles. Ah, Bruno, não tem isso nas alternativas. Tem sim, pô. É porque a diferença entre eles, ele escreveu a diferença, né? Diferente do que eu fiz, que eu realmente fiz a diferença, fiz a conta. Mas está aqui na nossa alternativa letra E. Tranquilo? Mais uma clássica. Será que vem outra clássica? Não, essa não. Essa aqui não é clássica, não. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. O governador de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte, realizado por meio de trens. Um estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de 3 agentes mulheres, distribuídas entre os 6 vagões de uma composição, de forma que 2 dessas agentes não estejam em vagões adjacentes. Cara, se você viu a minha aula lá de casos especiais, tinha um caso lá que eram 3 ou mais ficam separados. Lembra disso? Lembrou, né? Garantindo assim maior segurança aos usuários. A expressão que representa a quantidade de maneiras distintas das 3 agentes serem distribuídas nos vagões qual que é. O que você vai fazer? Qual era a nossa estratégia? Só para a gente entender aqui, né? Eu vou ter uma mulher, um vagão vazio, botar um vagão 1, mulher 2, vagão 2, vagão 3, mulher 3. Exemplo, poderia ser essa configuração. Então eu tenho no primeiro vagão uma mulher, segundo vagão está vazio, terceiro vagão tem uma mulher, depois 2 vagões vazios, no outro vagão mulher. Isso está obedecendo o que o programa está falando. Você lembra qual era a nossa estratégia? Se eu não quero que as mulheres fiquem juntas, então o que eu faço? Eu vou eliminar as mulheres da minha contagem primeiro e eu vou contar só os vagões vazios. Então você vai fazer a permutação dos vagões vazios. Apesar de eu ter colocado aqui vagão 1, vagão 2 e vagão 3, não faz nenhuma diferença, é vagão vazio. Se você pegar 3 vagões vazios e olhar, e você trocar eles de lugar, eles vão continuar vazios. Então assim, não vai gerar uma nova configuração. Só tem uma maneira da gente fazer isso. Uma forma. Aí tem a nossa segunda etapa, que era o quê? Abra espaço entre os vagões vazios. Então aqui tem um vagão vazio, aqui tem um outro vagão vazio, aqui tem um outro vagão vazio. E você vai colocar aqui espaço. Bruno, mas quando você coloca esses tracinhos, agora vai ter mais vagão do que existe. Mas lembra, esses espaços, eles são mentais. A gente só está organizando na nossa mente para depois colocar em prática. Até porque a gente nem conseguiria, cara, pegar um vagão e abrir um espaço entre eles. Não dá para fazer isso. Isso daqui é mental. É a nossa estratégia. Quando você vai fazer isso, agora você vai organizar as mulheres nos vagões. Então, primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher. A primeira mulher, ela tem quantas possibilidades de lugar para ficar? 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 possibilidades de lugar para ficar. A minha segunda mulher, ela vai ter quantas possibilidades de lugar para ficar? Vou dar um exemplo. Suponha que a mulher 1 ficou aqui. Ó. Então, ela vai ter 3 possibilidades de lugar para ficar. E a última mulher, ela vai ter 2 possibilidades de lugar para ficar. Repara que o que foi feito aqui, o que a gente fez? A gente pegou um arranjo. Desse arranjo, eu tinha 1, 2, 3, 4 lugares disponíveis. Eu escolhi 3 para posicionar as mulheres. Uma vez que a gente faz isso, se eu continuo escrevendo o exemplo que eu estava criando, a gente fechou a situação. Eu organizei as 3 mulheres, elas estão, contei todas as ordens possíveis, né? Já que é um arranjo, ou nessa situação aqui eu estou fazendo como PFC, e a gente organizou conforme o programa quer. Elas nunca vão estar uma ao lado da outra. Beleza, Bruno, mas olha as alternativas, não tem nada disso. Sim, mas se você viu as questões anteriores, a gente já viu que quando eu faço uma questão, eu tenho certeza de que eu estou certo. Eu olho as alternativas, elas estão misturadas, arranjo e combinação, pode ser que o problema tenha me trollado. Pode ser que ele tenha pensado no seguinte: ao invés de organizar as mulheres direto, eu vou escolher desses 4 espaços vazios, 3 para colocar as mulheres, e depois eu vou permutar as mulheres ali para organizar.
Lembra? Um arranjo é uma combinação com permutação. Então existe a possibilidade de ele ter escrito dessa forma. Vou olhar as alternativas de novo e ele colocou exatamente isso aqui na letra C. Mas se você não gosta desse raciocínio que eu faço, a possibilidade que você tem é fazer cada uma das contas e verificar qual que dá certo. Só uma pode dar certo, tá? Ah, Bruno, mas e se outra que vai dar o mesmo resultado, só que ele fez de jeito diferente? Não pode. Isso não dá. A questão seria anulada. Não só um desses resultados deveria dar, ou o que eu escrevi lá em cima ou o que eu escrevi embaixo, que é a mesma conta. Show? E aqui, cara, uma questãozinha saideira, muito tranquila. Perfumista é o profissional que desenvolve novas essências. Beleza. Simbolizando-se a essência de andiroba por A, buriti por B e cupuaçu por C, e a de pitanga por P, quais são as possíveis combinações dessas essências para a fabricação de perfume constatadas pelo perfumista? Então eu tenho aqui, ó, andiroba, buriti, cupuaçu e pitanga. O que eu quero fazer? Eu quero escolher 3. Bruno, como é que você sabe que você quer escolher 3 se você nem ouviu ali a parte de cima? Ah, pelas alternativas. Eu estou sempre fazendo o quê? Conjuntinhos de 3. Mas eu posso ler aqui com vocês. Considero que um perfumista constatou que a combinação de quaisquer 3 extratos entre essas produzem fragrâncias especiais para a fabricação de perfumes. Então eu quero escolher 3 dentro dessas 4 possibilidades. O que eu posso já pensar? Que a combinação de 4 elementos escolhe 3, para quem assistiu os resultados especiais de combinação, eu sei que isso já dá 4. Então já não marco nenhuma das 3 primeiras. E aqui embaixo, a gente só vai verificar qual delas está trazendo de fato combinações para a gente. Bruno, qual que não traria combinação? Se eu tivesse aqui, por exemplo, numa mesma alternativa, 2 combinações, 2 conjuntos com os mesmos elementos, só que em ordem contrária. Porque eu sei que a combinação e a ordem não importa. E isso está acontecendo aqui, ó, já bati o olho e já percebi. O BAP e PAB é a mesma combinação, então ele contou repetido. Significa que essa alternativa está errada. Para ele contar repetido, ele ainda deixou de contar alguém, né? Obviamente. Então só resta aqui a alternativa letra D. Como se ele tivesse feito no braço, né? ABC, depois ABP, depois ACP, depois BCP. Como se ele tivesse contado tudo isso no braço. Tranquilo? Fechamos então aqui.